Olá, queridos amigos, boa noite. Nós queremos agradecer o convite para estarmos juntos no mês comemorativo dos 98 anos do Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru, uma casa muito querida do nosso coração. Portanto, recebam o nosso abraço carinhoso, gratidão imensa, parabéns a todos os envolvidos, trabalhadores, diretores, porque nós sabemos da linda trajetória da casa, que está em sintonia com as obras da codificação com Kardec, e o piso vibratório é o Evangelho de Jesus. Portanto, queridos amigos, nesta noite nós trouxemos algumas considerações a respeito de uma das belas curas realizadas por Jesus, a cura do paralítico de Cafarnaum. Todas as passagens evangélicas trazem muito material de estudo, de reflexão. Nós vamos aqui fazer apenas algumas reflexões singelas. Jesus está então em Cafarnaum e realiza uma série de curas, entre elas a do paralítico. E nós vamos ler a passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E que diz assim: depois de alguns dias entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniam a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta, e falava-lhes: eles vêm trazendo um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo trazê-lo por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o catre no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu catre e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, levanta, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: assim nunca vimos. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
O episódio acontece na casa de Simão Pedro, onde Jesus estava reunido com uma multidão e alguns fariseus. A porta da frente estava obstruída por pessoas. Não tinha como passar por ali carregando um homem no leito. E, segundo estudiosos, era comum nas casas da antiga Palestina uma abertura no telhado, onde eles espalhavam trigo e outros cereais para que o vento carregasse a palha e limpasse o grão. E por conta disso, havia uma escada que poderia ser fixa ou móvel ao lado do telhado. Isso pode ter facilitado um pouco a estratégia deles, mas não significa que foi fácil subir por ali carregando um leito com um homem doente. E nós vamos ter algumas informações interessantes a respeito do episódio, informações trazidas pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Primícias do Reino. Amélia Rodrigues faz a mesma coisa que Humberto de Campos no livro Boa Nova, através do Chico. Então, traz os bastidores dessas passagens com Jesus. E ela conta que o paralítico era Natanael ben Elias e Jesus o chama pelo nome, perguntando: Natanael, crês que posso te curar? E ele diz: sim, creio. E pergunta: Senhor, como sabes o meu nome? E Jesus responde: eu te conheço desde ontem. Sou o bom pastor. E em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Ele está fazendo uma referência à parábola do bom pastor. E o que o bom pastor faz? Conduz o seu rebanho para campos onde se encontram boas pastagens, cuida das ovelhas. Jesus é o bom pastor porque alimenta o rebanho com as verdades espirituais. Ele é o dirigente espiritual do nosso orbe, guia e modelo da humanidade, conforme nós aprendemos no livro dos Espíritos. E ele nos conhece nominalmente, profundamente. Então, meus amigos, para as nossas reflexões, nós podemos dividir e destacar o relato de Marcos em 4 pontos para analisarmos: desejo de cura, amparo dos amigos, os obstáculos enfrentados e a cura realizada. Nós vamos trabalhando cada um desses pontos. Então, vamos lá. Desejo de cura. O paralítico desejava chegar até Jesus, ele tinha um anseio para colocar o desejo em prática. Ele aciona a sua vontade, atrelada à fé na cura, para poder fazer essa aproximação com Jesus, com a Boa Nova, com seus ensinamentos. Se a pessoa não quiser melhorar, não vai adiantar nós ajudarmos, porque ela está bloqueada. Então depende de cada um acionar a vontade, que é uma potência da alma, um atributo importante do espírito, responsável pelo desenvolvimento ilimitado do espírito. Emmanuel, benfeitor espiritual do Chico, vai reforçar no capítulo sobre vontade da obra Pensamento e Vida a importância deste atributo, dizendo que é uma força administrativa de todas as áreas do nosso psiquismo. Ele compara a mente a uma empresa ou a um escritório e coloca o gabinete da vontade no comando de tudo. Portanto, queridos, nós temos que fortalecer esse atributo para lutar contra o desânimo e ter um maior controle sobre a nossa vida. Para isso, cabe nós analisarmos as nossas necessidades. Nós temos necessidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. Onde é que nós estamos colocando as nossas metas e os nossos objetivos? Quais são as reais necessidades? Será que nós estamos focando apenas nas necessidades materiais,
que também são importantes, mas não podem sobrepor as questões espirituais, os valores do espírito. As questões do mundo são para o aprendizado da criatura. Interessante que nesses dias de pandemia em que nós estamos mais reclusos, ou pelo menos deveríamos estar, nós estamos percebendo que as nossas necessidades materiais são menores, no sentido de que podemos viver com muito menos do que nós vivíamos antes. Isso é um ponto positivo. Então, aqui nesse slide, nós temos um esboço, nós temos as necessidades, avaliemos o que realmente é necessário e importante, e o desejo é o anseio. A vontade é diferente, ela é força da alma para realizar ou não aquele desejo. No caso do paralítico, ele tem a necessidade da cura, então ele tem o desejo, mas ele aciona a vontade para a realização e vai em frente. Então, como é que nós podemos colocar a vontade para melhorarmos, para curarmos as nossas almas, combatermos as nossas imperfeições? De que maneira nós podemos fazer isso? Kardec também quis saber e perguntou para os espíritos superiores da codificação na questão 909. Então, ele pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus mínimos esforços? E a resposta, sim. E às vezes com pouco esforço, o que falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Intrigante essa resposta. Em algumas traduções nós vamos ter lá mínimos esforços. Portanto, é um passo a passo. Não é tão difícil assim. Nós temos que analisar, então, as nossas reais necessidades, os nossos objetivos de vida, colocando metas realistas, realizando uma coisa de cada vez. Então, façamos um plano, uma estratégia como o paralítico montou, para que a gente possa ir trabalhando as nossas questões internas, para nós melhorarmos. Verifique o que precisa ser mudado e melhorado. Eu quero correr uma maratona de 40 quilômetros. Eu não vou começar amanhã já correndo. É um passo a passo. Vou começar aos poucos, caminhando, depois trotando, começando a correr um pouquinho. É assim que eu vou conseguir chegar no meu objetivo da maratona, com mínimos esforços. Para o aspecto moral, é a mesma coisa. Por exemplo, nós estamos falando mal das pessoas há muitas reencarnações. Nós somos maledicentes. E agora nós temos o agravante de fazer isso pelas redes sociais. Então, a primeira coisa é a tomada de consciência, que isso não faz bem, que não é saudável, é tóxico. O maledicente, ele destila veneno, ele aumenta a história, passa informação falsa e complica a vida das pessoas e as situações. Não é nada saudável. Como é que podemos mudar isso? Porque todos nós estamos nessa questão da maledicência, começando aos poucos. Então vamos diminuindo, não vamos mais postar nas redes sociais, não vamos compartilhar nem comentar. Não comente mal da vida das pessoas. Vai reduzindo o número desses comentários com pessoas, de preferência escolha uma só para fazer isso, até que a gente vai conseguindo não falar mais mal de ninguém. Melhor falar com um do que falar com 20 pessoas, né? Até que chega uma hora que, por hábito, a gente implanta hábito dessa maneira, né? Com insistência, né? Sempre repetindo, até que chega uma hora que a gente não vai mais falar mal das pessoas. Para tudo é assim. Qualquer virtude que a gente queira desenvolver. Dessa maneira, nós vamos fazendo aos poucos o movimento de chegar até Jesus como o paralítico. E é muito importante para isso nós lançarmos mão da meditação reflexiva
porque nós temos uma tendência a permanecer na zona de conforto, mesmo passando por experiências ruins, que são experiências que nos estimulam ao avanço, achando que a culpa é dos outros, não é nossa, é do governo, é da China. Nós estamos num momento bastante difícil de pandemia, onde se faz necessária essa reflexão sobre a nossa vida, e devemos fazer isso diariamente. Agostinho de Hipona vai nos sugerir que façamos todos os dias, ao fim do dia, essa análise de consciência. O ideal é que façamos essa análise noturna da consciência e preparemos o dia seguinte. Vamos envolver o nosso dia em boas vibrações, organizar a nossa agenda para que ela seja produtiva, serena. E uma das ferramentas importantíssimas para isso é a oração. Primeira coisa que nós devemos fazer antes de entrar na nossa rotina diária. E nesses tempos em que nós estamos mais recolhidos, façamos então uma análise da nossa vida. Como é que estava a nossa vida antes da pandemia? Do planeta, porque a questão é global, é coletiva. Como são as nossas relações? Como é que nós estamos na família ou com os amigos? Quais os interesses envolvidos, as nossas necessidades? Nós estamos sendo convidados por Jesus a fazer um reajuste em tudo, a revisar o nosso estilo de vida, a ressignificar a nossa jornada. Então, quais são os nossos objetivos? Nossa vida é uma vida saudável em todos os aspectos? Que aprendizados nós estamos tirando dessa situação com o novo coronavírus? Como é que são os nossos comportamentos? Em qualquer circunstância que traga dor, é importante nós fazermos isso. Seja uma doença que visite a família, morte, perda de pessoas queridas, qualquer tipo de conflito. Essa análise, ela é a chave para o progresso individual, é o conhecimento de si mesmo. Nesse sentido, meus amigos, o buraco no telhado da passagem nos remete a uma abertura nos nossos condicionamentos mentais. Nós que somos os doentes, nós somos o paralítico. Atrofiados que estamos no egoísmo, nas fragilidades, no melindre, na intolerância, na crítica excessiva, na dificuldade de perdoar, na falta de indulgência, na falta de caridade, paralisados no medo. Então, todos esses condicionamentos mentais promovem desequilíbrio íntimo. Portanto, nós queremos lembrar aqui com vocês a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que diz que é um estado completo de bem-estar físico, psíquico e social. Mas essa não é a melhor definição. A melhor definição é trazida por Emmanuel, que vai nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Nesse sentido, tudo que leva ao desequilíbrio, que são as nossas imperfeições, esses condicionamentos mentais, nos adoecem. Nós somos adoecidos. E se nós queremos fortalecer o imunológico, a imunidade, nós devemos buscar o Evangelho de Jesus, buscar vivenciar. O convite de Jesus é para que nós saiamos da paralisia, do mau condicionamento e desenvolver músculos espirituais, autonomia amorosa. Nessa linha nós temos a proposta da doutrina espírita, que é o enfrentamento de nós mesmos. E nesse movimento de recolhimento importante, a oração nos ajuda muito na transformação dos sentimentos. Então nós vamos ter uma orientação do Espírito Monô, Maneira de Orar, capítulo 27, Pedi e obtereis, que vai nos dizer que o primeiro dever de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece do cristão, do espírita,
de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. E deve ser feita com gratidão, com humildade. Então, nós muitas vezes esquecemos de orar, levantamos de manhã, entramos naquela correria, naquela rotina, e é muito importante nós agradecermos pela noite transcorrida, pela oportunidade de um novo dia, de estarmos encarnados, pedir pelo nosso adiantamento moral. Esse movimento de subir no telhado da passagem significa essa elevação, essa sintonia elevada, buscar a espiritualidade, amigos, benfeitores. A oração é a elevação do pensamento a Deus, é a religação da criatura com o Criador. Então, ela promove uma emissão mental benéfica. O pensamento vai chegar à espiritualidade através do fluido cósmico universal. Se for profunda em sentimento, se for verdadeira, o fluido cósmico universal a tudo permeia e carrega as ondas do pensamento. E assim, meus amigos, nenhuma prece fica sem resposta, mesmo que a resposta não seja muito bem aquela que nós gostaríamos, mas nós teremos inspirações de força, de coragem, de sustentação. Além disso, a prece, ela exerce uma influência muito benéfica para nós, no sentido de anular inúmeros males, inclusive as nossas emissões mentais tóxicas, desfazendo esses fluidos provenientes do nosso próprio pensamento e que gera desequilíbrio. Então, isso está muito bem relatado na obra Missionários da Luz, onde o instrutor Alexandre apresenta para André Luiz casos práticos no capítulo sobre passes. Ele vai demonstrar, citando alguns casos, alguns exemplos, como é muito bom esse hábito da oração no sentido de auxiliar no processo de cura, sair da doença. Além disso, nós, através da prece, fazemos a aproximação com os benfeitores espirituais. E nós temos aí na passagem um amparo dos amigos, temos a ação caridosa, solidária, de 4 amigos que superam obstáculos para chegar até Jesus. Eles acreditam que Jesus poderia curar o amigo. É a intercessão que todos nós temos, em todos os níveis, seja aqui no físico, temos amigos, vizinhos, familiares, se não temos ninguém, temos um agente de saúde ou até pessoas desconhecidas que nos auxiliam. Nós temos acompanhado nesses tempos da pandemia a ação solidária de muitas pessoas ajudando uns aos outros. Muito bem. E com relação aos obstáculos? Quais os obstáculos para chegar até Jesus? Nós temos uma multidão deles, é a multidão de desafios, das nossas imperfeições, é o materialismo, são as coisas do mundo, os apegos às coisas e às pessoas, e que se tornam obstáculos para a cura da alma. Analisemos. Qual é a nossa postura diante dos obstáculos? Será que é uma postura proativa de enfrentamento ou não? De revolta, de reclamação, de vitimização? As pedras, elas servem como degraus, que não sejam quedas. O Espiritismo, ele nos convida a essa postura proativa de enfrentamento. Por quê? Porque nos traz ferramentas de compreensão do funcionamento das leis de Deus. E é dessa maneira que nós conseguimos passar de uma maneira melhor pelos sofrimentos. E por fim, temos aqui a cura realizada. Emmanuel vai nos dizer na lição 118 de Caminho, Verdade e Vida: todavia,
para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade de dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Estender a nossa capacidade de dilatar os recursos e marchar ao encontro de Jesus sob a luz da fé. Vamos lembrar então o capítulo 15 da obra Gênese, onde Kardec nos explica sobre as curas. E temos lá do paralítico, Kardec vai nos dizer que o Espiritismo nos fornece a chave para a compreensão da nossa situação atual, das aflições, dos sofrimentos, das doenças diversas, pela lei da reencarnação. Que os males inexplicados nessa vida são frequentemente expiações de outras vidas. E as diversas existências, elas são solidárias umas com as outras, estão entrelaçadas. Portanto, quando Jesus diz seus pecados estão perdoados, isso indica o término da expiação, que é a consequência de uma falta cometida, decorrente da lei de causa e efeito. Então, Jesus, além de ser um espírito puro, com conhecimento das leis e pelo amor, ele tem autoridade para a realização dessas curas. Significa que a doença ela atingiu um pico de culminância, que a dor atingiu o seu aprendizado, que é esse processo de purificação. Porque nós sabemos que a doença é o caminho da cura da alma. Quando essas verdades espirituais são assimiladas por nós, nós vamos mobilizando recursos e construindo a fé, que na doutrina espírita é uma fé raciocinada, construída pela razão. Então, nós temos instruções dos Espíritos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, e lá nós temos uma mensagem de um Espírito protetor que vai nos dizer que a fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação futura, porque nós temos a essência divina dentro de nós. E ele diz que é a consciência das faculdades que traz em germe no íntimo, em estado latente, ou seja, são as potencialidades. E diz ainda o Espírito que essas potencialidades devem germinar, nós devemos fazer crescer pela vontade ativa, vontade de querer e certeza da realização. Foi dessa forma, meus amigos, que o Cristo operou verdadeiros milagres. E esses milagres são os efeitos naturais de uma causa desconhecida para nós. Mas hoje, uma boa parte dessas causas são explicadas pelo Espiritismo. Então vamos ler capítulo 15 da obra Gênese. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Os passes, eles podem sim ajudar na cura. O Espírito então vai nos dizer que nós temos uma força incrível dentro de nós, que se colocarmos à vontade, a serviço dessa força, nós somos capazes de grandes realizações. Portanto, meus queridos, força! Vamos mobilizar os nossos recursos para superar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo e buscar lá dentro as ferramentas para a superação. No caso de uma doença, nós sabemos que a medicina, a ciência, é instrumento de Deus. Os médicos, os agentes de saúde são todos instrumentos de Deus que nós devemos buscar sempre. E aí nós temos os outros recursos trazidos pela Casa Espírita, passes, atendimento fraterno, para que nós possamos passar bem pelas enfermidades. Muito bem, quando Jesus diz, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, isso está carregado de movimento, de ação, de determinação.
Ou seja, a partir de agora, o enfermo, o doente, deve adotar uma nova postura diante da vida. Levar o seu leito, a sua história, os seus aprendizados e ele diz, vai para a sua casa, ou seja, sua casa íntima. Cuide dos seus sentimentos, do seu campo interno, cuide de si mesmo. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, falamos e fazemos. E se o doente, se o enfermo não seguir essa orientação de Jesus de cuidar do seu campo íntimo, irá adoecer novamente. Portanto, meus amigos, vamos nos munir de confiança, de perseverança, de esperança, fazer essa renovação mental trazida pelo Evangelho de Jesus, que é um roteiro de felicidade, na certeza de que tudo passa e nós estaremos melhores. E lá na frente, nós poderemos reproduzir Paulo que disse, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E nós sabemos que o Centro Espírita Vicente de Paulo ajudou na cura de muitos paralíticos nesses 98 anos, estimulando as pessoas a caminharem fortalecidas na doutrina espírita, que vocês continuem sendo instrumentos do Consolador prometido. Nós desejamos a todos muita luz, muita paz e um abraço carinhoso no coração de cada um. Gratidão imensa.